noite a todas e todos aqui presentes. É com muita alegria e uma honra receber também a Rita Rainho nesta tarde, e acompanhada aí por um público que é formado de estudantes de graduação e de pós-graduação em design, mestrado e doutorado, também acompanhada por profissionais da área, tanto das áreas de arquitetura, como de comunicação, e também dos segmentos do design, moda, gráfico, produto. É um prazer receber a todos. A gente conta também hoje na audiência com a presença da Délia Borges, com muito prazer, também muita honra, é sempre uma alegria recebê-la. E hoje, então, nós vamos acompanhar a apresentação da Rita Rainho. Eu vou ler para vocês o mini bio dela. E ela é de Portugal, né, Cabo Verde, é investigadora e artista investigadora do I2ADS, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Inquieta nesta latitude poderosa, prolonga o seu trabalho desde 2005 para contextos no sul político, na ação do movimento intercultural Identidades, dedicando-se à esfera expandida da arte comprometida com o mundo social, político e contemporâneo. Desenvolve vários projetos de investigação e criação, sobretudo em colaborações e coautorias, apresentando esses trabalhos de curadoria, de instalação em espaço público, vídeo e performance, em vários contextos, na Europa, em países como Espanha, Portugal, Áustria, Inglaterra, e na África, em Cabo Verde, Moçambique, e na América, no Brasil. O título da palestra é O Algodão em Histórias de Opressão, o que pode o design? Rita, seja muito bem-vinda aqui, sinta-se aplaudida e abraçada, muito obrigada, é um grande prazer e uma grande honra, e a palavra é sua agora. Muito obrigada, Mónica. Nós já conversámos aqui um bocadinho e, portanto, já me sinto mais à vontade, quase como se estivesse aí, embora nada pudesse substituir estar diante da plateia e olhar nos olhos, poder abraçar-vos no final. Ainda assim, vou procurar estar o mais informal possível e contar-vos um pouco da minha história. Seguramente que no final vai surgir uma conversa interessante, tenho a certeza que vou aprender imenso com esta oportunidade que, através da Adélia Borges, já dizíamos há pouco, que me coloca sempre em pontos e em cruzamentos tão bonitos. Tenho a certeza que este será mais um, e a ela também obrigada à professora Mónica, que no fundo congrega aqui mais um esforço de nos reinventarmos nestas relações educativas e de pesquisa num tempo tão estranho para todos nós. A minha proposta foi um pouco uma viagem, é uma viagem real e ficcional ao mesmo tempo, no sentido em que eu vou, através de uma planta, que é o algodão, contar-vos algumas histórias de opressão, através das quais o design, nos projetos em que tenho estado envolvida, me tem permitido refletir e atuar. E daí o nome desta partilha. O algodão em histórias de opressão, o que pode o design? Este primeiro slide é um bocadinho para vos trazer a sonoridade de quem sou, mas também do sítio onde estou. E esta primeira citação diz: "Me te procurar, mas nem sou pochal. É para me saber andar, é para me poder dançar." É do crioulo daqui da zona das ilhas onde vivo atualmente, em Cabo Verde. Chama-se o crioulo Sampajute, e a tradução seria um pouco: eu procuro não para me encontrar, mas para saber andar, para poder dançar.
E desde o princípio do meu caminho como autora, como pesquisadora, eu tenho vindo a perceber que isso é realmente o que me caracteriza, essa forma de pensar é uma procura, é um questionamento, e a prática autoral não foge disso, mas persegue essa continuação, ou seja, eu acredito que o processo criativo e o processo reflexivo tem mais sentido e tem uma maior força se ele continuar na insegurança de quem está à procura e não na segurança de quem já encontrou. E daí esta citação. Esta imagem vem de uma colagem do tempo da escola, e já adiante vos contarei um pouco da minha formação, apenas para perceberem qual o background, digamos assim, e não para me vangloriar. Pelo contrário, a minha apresentação pretende ser muito humilde, a partir daquilo que é uma experiência que tenho desenvolvido em conjunto com muitas outras pessoas, e aqui essa colagem vinha de um trabalho em que eu criticava a mocidade portuguesa, não me identificava com esse lugar da mulher, e também não me identificava com a forma como nos educam e nos fazem situar numa geografia tão circunscrita àquilo que é um país ou uma nação. Naturalmente que isto é mais complexo do que eu estou a dizer, mas eu identifico muito com o mundo e por isso não me prendo a uma só nação. Este mar é um pouco para vos falar destas ligações e desta necessidade de viajar. Ao longo da minha vida eu fui percebendo que viajar permitia-me deslocar do sítio onde eu estava e por isso do conforto que me dava forma, e portanto essa deslocação era não só de um corpo, mas era a deslocação de um pensamento e de uma ideia que eu tinha pré-definida na minha mente. E aqui para vos contar um bocadinho nesta imagem com tantos bilhetes de tantos museus, que quando fui para estudar para as Belas Artes na Universidade do Porto, digamos que fui um pouco alienada e deixei-me seduzir por todo o mundo da arte e do design, e tive a oportunidade, em conjunto com outros colegas estudantes na época, de ir a muitas exposições, de fazer parte de muitas movimentações culturais e artísticas, mas no fundo havia algo que não me preenchia e que me deixava desconfortável, como leu a professora Mónica na biografia. Eu gosto de manter, porque de facto a origem e o sítio onde eu estudei sempre me resultou muito desconfortável, na medida em que eu não me sinto superior aos outros e às vezes gostava-me conhecer realidades tão duras sobre as quais eu não conseguia ou pouco conseguia fazer através da arte e do design. E então tinha aqui uma pequena citação para partilhar convosco de um colega colega e amigo do Movimento Intercultural Identidades, em que ele diz expressa um sentimento que eu própria também partilho. As bagagens que transporto, arrumadas no espaço da cultura ocidental que me preenchem em demasia, tornam-se inúteis e pesadas, embora não permitam o utópico abandono desejado pelo medo com que fico preenchido perante o desconforto da temida perda de meus pertences, que são em grande parte as normalidades que me constroem e sempre limitam as outras possibilidades de olhar que se nos apresenta. No fundo, esta dificuldade de viajarmos e nos
viajarmos pode ser sair do nosso próprio quarto para o sítio de trabalho, agora onde estamos. Portanto, não tem que ser uma viagem com este imaginário a que eu me remeti aqui com este mar, mas uma viagem no sentido em que nos deslocamos do lugar onde estamos, no conforto das ideias pré-estabelecidas e nos movimentamos para um espaço do que não é conhecido e que à partida nos abre um conjunto de possibilidades de imaginar de um modo diferente. E é com essa inquietude, no fundo com esse desejo de poder contribuir de uma outra forma através da arte e do desenho que eu me começo a fazer parte do movimento intercultural Identidades. E nessas viagens, sobre as quais já adiante já falarei um pouquinho mais, é como se essas viagens se tivessem tornado indispensáveis para poder entender a comodidade de um discurso de salvação sobre o outro, que não só na Europa, mas em todo o pensamento que é de supremacia e de mesmo usurpação do lugar do outro, e que nós ficamos nessa comodidade, não é? De acharmos que, por exemplo, como designers somos superiores a um artesão, ou como europeia sou superior a uma africana, ou como uma branca sou superior a um negro, ou, enfim, toda essa comodidade de nos sentirmos mais fortes do que o outro, para mim é uma inquietude e não me identifico com ela. E conhecer cada vez mais, conhecer-me a mim própria, conhecer o outro, tornou-se indispensável para poder lidar com aquela que era a minha cultura ocidental. E aqui é uma imagem um pouco de como, na época em que eu estudei performance, em como o corpo e a performance me permitia criticar determinados movimentos políticos na Europa, que para mim se afiguravam de uma forma bastante ridícula. Aqui na imagem à direita era uma fotografia que eu depois acabo por destruir na performance, em que um conjunto de mulheres, esposas dos ministros da União Europeia, se reuniam com uma programação aparentemente cultural em Lisboa e, enquanto isso, os homens decidiam o futuro de determinadas ações da NATO. E o que eu percebi é que a performance, embora me satisfizesse e me realizasse, havia muito mais que eu podia fazer, tanto pelo feminismo no Sul, como pelo feminismo na Europa, onde eu na altura estava, mas também de uma arte e de um design que pudesse contribuir de um modo igualmente simbólico, politicamente também forte, mas mais comprometido e engajado com as pessoas. E assim, de uma forma muito genérica, e apenas para resumir esse percurso, eu iniciei a minha formação em Belas Artes, com a graduação em Performance, depois interessei-me muito e interesso-me muito pelo espaço público, porque me parece um lugar onde há a possibilidade de estarmos em conjunto de uma forma mais livre e ao mesmo tempo mais democrática, e em que a arte e o design podem ser mais desafiadas do que no espaço branco, ou podem ser desafiadas de uma outra forma, e depois o doutoramento em Educação Artística. Atualmente, só sobre o doutoramento, no caso ele debruçou-se sobre a minha experiência no ensino superior artístico, nos cursos de Design e Artes Visuais aqui em Cabo Verde, e tinha como base um questionamento em torno das possibilidades dos conhecimentos e saberes locais
se fortalecerem a partir do local, a partir da realidade cabo-verdiana, e como é que eram as tensões com o mundo ocidental, com o mundo da arte, com os pressupostos do design que aqui chegam. Atualmente estou a desenvolver um projeto individual de investigação no I2ADS, que é o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Esse projeto intitula-se Descolonizando a Educação Artística, Possibilidades de Outras Práticas na CPLP, e tem como base o movimento, ou melhor, o grupo de investigação que resultou do movimento intercultural Identidades do que falei há pouco. Neste movimento, e eu penso que tenho aqui um slide sim, já à frente sobre ele, aquilo que eu pude foi realmente questionar-me a mim própria e questionar o lugar de onde eu vinha, os saberes que eu reproduzia e o modo como isso condicionavam os valores da criação em si. Este movimento ele é constituído por artistas, professores, estudantes da Faculdade de Belas Artes, que, em paralelo às suas atividades nessa instituição, foram ao longo de 24 anos, que completamos agora este ano 24 anos, foram ao longo deste tempo criando uma série de iniciativas que, em diálogo com comunidades no Brasil, em Cabo Verde, em Moçambique e no interior de Portugal, nos permitiram, enquanto pessoas ligadas às belas artes, tanto às artes como ao design, permitiram-nos, no fundo, olhar para nós próprios e para as nossas práticas a partir de um entendimento muito mais complexo do que aquela que era a realidade da arte ocidental em Portugal. E é a partir desse movimento que eu tomo contacto com a necessidade de desconstruir o próprio lugar onde estamos. E aqui duas imagens muito simbólicas para mim, tanto da Escola del Sur, em que eu pela primeira vez me contacto com a inversão da posição do mapa, e aqui para vocês também o Brasil nesta circunstância, assim como no nosso caso aqui em Cabo Verde, e em África do Sul esta movimentação para retirar estátuas, no caso de magnatas britânicos que se mantêm junto a lugares do conhecimento, como a University of Cape Town, e que de alguma forma estão cada vez mais sendo postos em causa, no sentido de se romper ou reagir contra aqueles que são sistemas educativos e de conhecimento que nós herdamos e que às vezes nem damos conta daquilo que estamos a reproduzir. E em seguida dois mapas que para mim acabaram por me revelar que afinal esta proposta da representação a partir, ou da representação invertida, não é? O sul no topo da folha, que afinal não era nada recente, como eu pensava, quando comecei a interessar-me pela questão da cartografia, mas no caso desta gravura seria do século XVI e, portanto, já havia este interesse e esta consciência de que o lugar da fala, o lugar da criação, determinam uma capacidade de lidar com o contexto, com o conhecimento e uma visão sobre as coisas. E aqui é uma fotografia com um estudante do MEIA, que é o nome da escola de ensino superior onde dava aulas, que reconhecia no próprio corpo as formas do continente com que se identificava. E aqui é uma referência ao Eduardo Said, em que nos diz
Do mesmo modo que nenhum de nós está fora ou para além da geografia, também nenhum de nós está completamente livre da luta pela geografia. Essa luta é complexa e interessante, porque não diz apenas respeito a soldados e canhões, mas também a ideias, formas, imagens e imaginações. E daí que o meu interesse pela geografia, tem muito que ver com esta possibilidade de nos imaginarmos a partir do lugar onde estamos. E aqui ainda o mapa do Upside Down, com a localização dos 4 principais países onde tenho vindo a atuar nestas áreas, tanto da educação artística como da arte e do design. E obriga-nos um bocadinho, não sei se para quem está presente é familiar, mas obriga-nos de alguma forma a perceber qual é a importância das relações visuais com as formas e a representação dos lugares de onde somos. Claro que a geografia tem muitos outros mapas que levantam outras questões, mas isso seria uma outra conversa para um outro momento. E aqui uma pequena provocação, mas que a mim que representa também o modo como a dificuldade com que eu me relaciono ainda com cada vez mais nos habituamos à violência e cada vez mais nos tornamos indiferentes a ela. E uma citação de um autor que gosto muito, que diz: "E sobretudo meu corpo, assim como minha alma, evitem cruzar os braços numa atitude estéril de espectador, pois a vida não é um espetáculo, pois um mar de dores não é um palco, pois um homem que grita não é um urso que dança." E eu penso que as ideias que se repetem, pelo menos na experiência que eu tenho, assim, da comunicação e cultura visual no geral, é muito de tornar exótico, de nos tornar indiferentes àquilo que é uma realidade às vezes tão dura. E agora, então, aqui para São Vicente, a ilha a partir de onde estou a falar agora, em Cabo Verde, tenho aqui um pequeno mapa para o caso de alguém, se calhar muitos de vocês nunca estiveram cá, e assim podem ter uma precisão maior do sítio onde estou. Portanto, estas ilhas aqui entre o continente da América do Sul e o continente africano. E vou-vos ler uma passagem que retirei de um filme que fiz com o meu companheiro já há alguns anos, sobre várias formas de expressão, de liberdade de expressão, e em que uma ex-combatente da liberdade da pátria em Cabo Verde, para nos falar do momento em que chegou a Cabo Verde, nos dizia assim: "Quando cheguei a Cabo Verde, em 1975, que eu fui assistir à independência de Cabo Verde, eu vinha da Guiné e fiquei apavorada. Parecia que eu estava numa paisagem lunar. Não havia nada. Um camarada nosso levou-nos a dar um passeio ao interior da ilha. E eu lembrei-me do meu pai, que costumava contar das histórias da fome, e eu vi campos a perder de vista com plantações de milho e feijão, tudo seco, tudo seco. Aí eu não aguentei, lembrei-me do meu pai e chorei. E eu disse: será que nós vamos ser capazes de mudar isto tudo? Mas eu acho que fomos, E eu falo-vos desta citação da Amélia Araújo, porque de facto, e para quem já cá esteve, a primeira vez que se aterra em quase todas as ilhas, pela sua aridez, pelo seu aspecto muito do planeta Marte, de facto há assim uma sensação de como é que foi possível pessoas sobreviverem aqui. E muitas vezes no nosso dia-a-dia de profissionais da área das artes,
do design e mesmo da investigação, nós pomos as mãos à cabeça e pensamos como é que isto vai ser possível aqui. Mas a verdade é que aos poucos vai sendo possível. Estou a ouvir um som, não sei se me continuam a ouvir bem. Sim? Estava um microfone. Continuam a ouvir-me bem? Sim, Rita, estamos ouvindo bem, sim. Ok. Obrigada. Estava um microfone, por isso fiquei com esta dúvida. Estava sim. Ok. Então, estas ilhas, de facto, Cabo Verde, estamos aqui muito próximo do continente africano, embora já vão ver mais à frente pela minha apresentação que a ligação que proponho nesta viagem quase ficcional a partir das minhas ligações é uma ligação com o quilombo de Conceição das Crioulas no vosso Brasil e aí mais pertinho de vocês. Mas vou começar aqui por Cabo Verde. Portanto, assim, de uma forma muito breve, a minha ligação profissional no início foi a esta instituição, Mindelo Escola Internacional de Arte, que atualmente se chama Instituto de Arte, Tecnologia e Cultura, que é uma instituição de ensino superior artístico e que é promovida por uma entidade da sociedade civil, que é o Ateliê Mar, que é uma ONG cabo-verdiana. E o entendimento desta escola é um entendimento bastante utópico, no sentido em que a ONG tem os seus projetos de desenvolvimento local e os programas, os currículos e inclusive os projetos das cadeiras de ateliê e de projetos e estágio estão sobretudo ligadas às dinâmicas de projeto de desenvolvimento local do Ateliê Mar. E esse foi o meu desafio inicial, foi olhar para a paisagem. Aqui nesta imagem que partilho convosco é uma paisagem de Planalto Norte, na ilha de Santo Antão, que é uma ilha que dizemos que é uma ilha irmã daqui da de São Vicente e com a qual o Ateliê Mar tem vindo a trabalhar já desde a independência, portanto desde 1975. E de facto esta paisagem faz-nos colocar um pouco a questão: para que é que o design serve aqui? E os nossos estudantes às vezes ficavam um pouco irritados porque vinham muito com a expectativa, iam para o curso de design na expectativa de aprenderem, como a gente diz assim formalmente, a mexer em programas, a saber fazerem efeitos. E de repente os desafios que tinham era o design da vida nos seus elementos mais básicos e sobretudo de sobrevivência em territórios muito inóspitos. E aqui nesta vila de Chanto Feijoal, que fica neste Planalto Norte, ao longo dos anos que trabalhei no Ateliê Mar e no MEIA, pude acompanhar um projeto podemos dizer que é de food design, embora a sua abrangência seja muito mais larga do que isso, porque se desenharam e escavaram grutas na montanha, onde o queijo curado passou a ser, ou melhor, onde o queijo, que era fresco, o queijo de cabra, passou a ser curado nessas grutas de pozolana, que é uma rocha branca e com qualidades muito apropriadas para o processo de cura do queijo, de tal forma que os pastores já não perdiam o queijo fresco, que se estraga muito facilmente e como vivem num sítio muito isolado, tinham esta dificuldade. Então o design aqui vem intervir não só na gruta, nos materiais que a comportam para poder ter a umidade, a temperatura certa para o processo da cura, como depois na parte das rotulagens e do marketing da mesma. Aqui temos o António na parte interior da gruta com os queijos, que mais tarde vieram a ser reconhecidos pela Slow Food Foundation, na Itália, com os prémios de mérito do melhor queijo. A paisagem em Planalto Norte é absolutamente impactante, não sei como descrever. Aqui, ao lado direito,
são pessoas a lançarem, aqui diz-se semear em pó, que é uma agricultura de sequeiro, que seguramente em algumas zonas do Brasil também conhecerão, e que é semear e esperar que chova, cada um rezando ao Deus em que acredita, para que haja milho para as próximas temporadas. E aqui tem uma paisagem ainda do Planalto Norte, com alguns milhos, e aqui um pezinho de abóbora que vai resistindo. Eu, quando falo desta semear em pó, é para vos explicar um pouco qual é que foi a dificuldade e o contexto onde o projeto Neve Insular, que é o projeto que temos aqui em São Vicente ligado ao algodão, como é que foi e ainda é tudo tão utópico e tão difícil, tendo em conta as condições naturais e geográficas da ilha. Isto é uma fotografia de arquivo dos anos 70, na época, dos anos 80, na época o presidente do Centro Nacional de Artesanato estava a observar um pé de algodão, e nas nossas pesquisas fomos encontrando vários registros relativamente à cultura do algodão na altura, nas várias ex-colónias, e Cabo Verde raramente aparece. E como aqui em São Vicente nós não conhecíamos algodoeiros e também não tínhamos um conhecimento agrícola tão grande nas outras ilhas, estávamos assim um pouco na dúvida, será que o algodão vai dar numa terra assim? Um pouco como a Amélia Araújo dizia quando chega a Cabo Verde, não é? Será que nós vamos conseguir perante uma paisagem tão lunar? E depois com as pesquisas realmente começámos a perceber que havia registros reais da produção de algodão em Cabo Verde que comprovavam a sua existência nas duas ilhas mais agrícolas, de Santiago e Fogo, desde o século XV, portanto, desde o início da exploração das ilhas por parte dos portugueses. Esta matéria-prima teve um valor incrível nas ilhas, e não só nas ilhas, mas nas ilhas era utilizada inclusivamente para pagar aluguer e compra de casas, quer dizer que tinha um valor muito alto. E mais tarde ela foi usada também, depois de tecida e nas panarias cabo-verdianas e guineenses, era usada também para pagar as dízimas ao rei. Aqui a panaria chama-se panos de terra, por isso é que aparece assim nesta pesquisa, que a partir da segunda década do século XVI, estes panos de terra da panaria tradicional já eram um produto de exportação. Só que saber que era assim no século XV, XVI e XVII, a nós não nos trazia o saber que era preciso, porque não havia registros, ninguém tinha as sementes, ninguém sabia como era, e quando começámos a ter este interesse, aquilo que nos diziam é que sim, há uns pés de algodão por aí. Então, a par do contacto com o Centro Nacional de Artesanato, onde eu desenvolvi algumas colaborações, não só ligado ao espólio, como à sua programação. Inclusive, eu aproveito para partilhar convosco que no final de novembro haverá a URDI, que é a Feira Nacional de Artesanato e Design, com conversas com pessoas do setor das artes, do design e do artesanato. Posso depois partilhar o link para se quiserem acompanhar. E de facto aqui o Centro Nacional de Artesanato teve um papel muito importante na pós-independência. À semelhança de outras ex-colónias, Cabo Verde tinha todos os seus saberes e as suas práticas muito
quase aniquiladas e muito negligenciadas. E eu até coloquei aqui uma citação de Amílcar Cabral, o principal líder da luta de libertação, que atribuía à cultura um valor especial. Aqui ele diz-nos: é uma prova clara da resistência cultural, porque nós queremos ser nós mesmos, africanos da Guiné e de Cabo Verde, e não tugas. Tugas era o nome e a ideia que se tem aqui para chamar aos portugueses, não sei se é assim que chamam no Brasil. E Guiné e Cabo Verde, porque a luta de libertação foi conjunta, portanto havia este ideário político de que a libertação só seria possível a partir dessa união dos povos da Guiné-Bissau e Cabo Verde. E estas são algumas fotografias do arquivo em que se percebe a importância da tecelagem e da panaria na cultura do dia-a-dia. E gosto também muito desta frase do Cabral, que diz: defender e desenvolver as manifestações de cultura do nosso povo, respeitar e fazer respeitar os usos, costumes e tradições da nossa terra, desde que não sejam contra a dignidade humana, contra o respeito que devemos ter para cada homem, mulher ou criança. E aqui, de facto, o Centro Nacional de Artesanato, que foi criado no final dos anos 70 por um grupo de jovens cabo-verdianos que estavam em Lisboa a formar-se em Belas Artes, decidem regressar e começam por criar uma cooperativa da resistência, que depois ganha legitimidade e um reconhecimento enquanto instituição pública com este nome de Centro Nacional de Artesanato. E é interessante que, na época, a visão que conseguem fazer surgir é uma visão muito integrada das relações entre a arte, o artesanato e o design. É claro que muito influenciados pela visão de Cabral e de valorização das artes populares, dão aqui maior importância ao artesanato, também devido à situação da extinção de quase todos os saberes e as práticas de trabalhar as diferentes, mas poucas matérias-primas que existiam, mas parece-me que é um legado bastante interessante e sui generis daqui, no caso de São Vicente de Cabo Verde. Eu estive muito em contacto com este espólio para várias exposições, neste caso das imagens para uma instalação que montámos na Praça Nova, que é uma praça central aqui em São Vicente, e em que se pretendia quase que ficcionar novos objetos entre metades de objetos de várias tecnologias, né, de várias técnicas. E aqui apenas para que tenham para que se possam familiarizar com o imaginário, estes três artistas que deram início à Cooperativa Resistência, o Manuel Figueira, Bela Duarte e Luísa Queiroz, eles trabalhavam, portanto, a partir das técnicas de panaria, desenvolveram um conjunto de técnicas que atualmente dizemos tapeçaria, e que procuravam, no fundo, reinventar aquilo que eram as histórias locais e os saberes também das ilhas. Esta tapeçaria aqui é de Luísa Queiroz e chama-se Eis a Cidade à Beira-Mar. Digamos que eles herdaram e acreditavam muito na ideia cabralista de que não há verdadeira independência nacional sem uma independência cultural e económica. E daí podemos perceber que o atual CNAD, o Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, é resultado já desta ação da Cooperativa Resistência no final dos anos 70 e da institucionalização com o Centro Nacional de Artesanato. Aqui é uma tapeçaria coletiva com os vários temas relacionados com a pesca.
uma tapeçaria da Bela Duarte, em que explora as questões mais formais, e aqui penso que são 2 exemplos, que é uma colaboração de Joyce Soares com Marcelino dos Santos, um ceramista falecido recentemente e um tecelão, um mestre de teção ainda vivo, e que fazem parte de uma exposição que o centro organizou recentemente, chamada Urdiduras. Aqui era um estudo de Manuel Figueira, e tudo isto para vos explicar que o padrão da panaria cabo-verdiana acabou por significar para nós, do Neve Insular, uma ferramenta muito importante. Digamos que nós ainda não estamos na parte da tecelagem, porque resolvemos considerar o design a partir da semente até à matéria-prima, e é nesse ponto em que estamos. Eu vou tentar aqui acelerar, que acho que já estou a utilizar muito tempo e ainda me falta Conceição. Portanto, aqui é para terem uma ideia de como é um pano tradicional, os panos de terra que estava a dizer, e a figura geométrica estilizada do algodão, a partir da qual nos começámos a interessar. E a nossa principal questão quando inventámos, digamos assim, este projeto, foi como é que a pessoa do design, como é que o designer ou a designer define o seu papel como ator transformador. E Vítor Margola diz-nos que devemos então responsabilizar os designers, ao menos parcialmente, pelo facto deste contexto não elevar ou afirmar o potencial e o bem-estar da humanidade, o que coloca em relevo a questão de como conceber uma ética do design que possa sugerir direções humanamente satisfatórias. E é muito inspirada por esta vontade de mudar e de que o design faça parte da mudança, que no interior da ilha, portanto a cidade fica aqui assim nesta conchinha que conseguem ver na parte superior, e a plantação de algodão fica assim bem no interior, e é uma plantação muito pequenina, que é o que origina este projeto, que pretende ser um projeto alternativo de arte e design, e também ecologia e artesanato, claro. E começou com um ato muito simbólico numa exposição do tal concurso do padrão da panaria cabo-verdiana. Começou com uma sementeira coletiva, mas ainda sem conhecimentos suficientemente apurados para a parte agrícola. Mas no fundo essa participação e esse ato simbólico e coletivo acabou por servir quase de força motora para no ano seguinte, em 2019, concebermos todo um projeto que tinha a vertente educativa, tinha e tem, porque agora está a ter novas fases, a vertente educativa, a vertente agroecológica e a vertente artística. Aqui na fotografia é a Associação Agroecológica do Madeiral e Calhau, com quem, e a partir de quem tem sido possível esta plantação. No chão ainda não havia nada, e mostro-vos assim uma sequência de imagens para terem uma pequena ideia de como fomos integrando as atividades das crianças, para lhes contar não só a história de Cabo Verde a partir da planta do algodão, como também algo mais ligado ao próprio saber transformar esta matéria-prima, e a relação com a terra, com o lugar de onde são, crianças do meio rural, de forma a que pudessem valorizar os saberes também mais ligados à terra, e que sabemos que são os que nos dão a matéria-prima para o artesanato e para este tipo para este tipo de design mais comprometido com o local e suas matérias-primas. E as plantinhas foram crescendo, para já temos só 300 metros quadrados, portanto a plantação não é exclusivamente de algodão, ela é uma plantação biodiversa, de forma, por um lado, a fortalecer o solo e a enriquecer,
sendo que este solo que estamos a trabalhar não era um solo agrícola, portanto está a nascer do zero, e é uma plantação que integra então não só o algodão, como algumas plantas de produtos alimentares, com os quais às vezes fazemos uns pequenos lanches, como as mandiocas, acho que aí dizem macaxeira, não é? Ou mandioca em algumas zonas e macaxeira outra. Ou não sei se são dois tipos, melhor era não dizer nada. Com a mandioca frita, com o milho assado, e portanto acaba por servir também para a socialização das pessoas que estão envolvidas neste processo. Aos poucos, a paisagem lunar, naquele bocadinho de utopia da neve insular, vão surgindo vários animais, e realmente o ano passado nós percebemos que o mais importante do design estava muito vinculado às pessoas, que é uma ideia que Vítor Papanek também defende. E então reforçámos toda a parte educativa com mais formações, embora curtas, na transformação do algodão, na fiação, na cardagem. Mais uma ponte com a Adélia Borges, que hoje nos ouve e que nos indicou na altura uma pessoa incrível que esteve a partilhar connosco saberes do tingimento natural, que foi Flávia Aranha. Fizemos uma pequena fixação das cores nos tecidos aqui na Lajinha, que é a praia da cidade, nós vivemos junto ao mar, e foi uma experiência incrível. Também deu para perceber que o tingimento natural é uma área que cruza saberes de vários campos científicos e sobre os quais teremos que nos debruçar no nosso futuro próximo do projeto, para podermos explorar as plantas aqui a nível local. Eu vou aqui acelerar um bocadinho. Aqui são os dois tipos de algodão que temos, umas fotografias da primeira recolha. Rita, fica tranquila, viu? Pode ir tranquila, não tem problema. Pode. Nós queremos te ouvir. Querem? É que como estou a falar para um ecrã, começo a pensar, estão a ficar aborrecidos. Imagina. Não, tá ótimo, tá ótimo. Olha, então eu vou aqui tentar, espero não estragar nada, eu vou tentar aqui mostrar-vos um pequeno vídeo da primeira recolha, que foi em janeiro deste ano, para perceberem um pouco da emoção de recolher a matéria-prima que plantámos em conjunto. Ora, José, a ver se eu vou conseguir fazer isto. Não é assim, cancelar. Sim.
Vou aproveitar que estou aqui com esta partilha de ecrã para vos mostrar outro pequeno vídeo. Este aqui é sobre, portanto, o que vimos é sobre a recolha que fizemos sim, que fizemos em janeiro deste ano, recolhemos 10 quilos. E a boa surpresa para quem vive nesta escala de uma pequena ilha, com poucas pessoas e com uma plantação pequenina, é que um artesão amigo do projeto, que vive em São Nicolau, que é uma outra ilha, nos enviou 40 quilos de algodão que tinha colhido de pés espontâneos na ilha em que vive. E, portanto, tivemos assim um prémio bónus de ter o nosso algodão, aquele que nós plantamos, e o algodão da ilha vizinha. E foi realmente uma alegria poder contactar com esta matéria-prima que até há tão pouco tempo era tão desconhecida para nós. E em seguida estava aqui a ver se carregava um bocadinho melhor este vídeo. Este vídeo aqui fizemos para uma partilha daquilo que são as atividades que estavam programadas para 2020, com a pandemia estão adiadas para 2021. Eu vou colocar e depois...
Espero que tenham conseguido ver. Aqui pareceu-me que passou bem. Deu para ver. Deu? Agora, para eu passar de novo para mim a perceber um bocadinho melhor estes metrinhos quadrados de utopia. e eu acho que para mim é uma oportunidade de colocar em relação este projeto de neve insular aqui em Cabo Verde, que ainda é tão incipiente, quer dizer, está muito no início, embora já tenha estes 2 anos, está muito a nascer. E para mim é uma oportunidade de colocá-lo em relação com Conceição das Crioulas. Eu vou só fazer aqui uma transição para que se perceba também qual é que é o posicionamento político, no sentido em que qualquer um destes projetos está muito ligado a um posicionamento político que tem a ver com quase uma luta de visões, uma luta entre visões do mundo. E aqui, seguindo o mesmo autor de há pouco, de um livro que gosto muito, que é Design e Risco de Mudança, por um lado teríamos uma visão de uma política de princípios que pressupõe o compromisso de assegurar direitos para todos, que está de facto em direta competição com uma política de poder enraizada na persecução dos interesses próprios, seja a nível individual, organizacional ou nacional, e uma visão muito mais de arriscar e de perceber como é que somos um só, não é? Uma política que possa comprometer-se mais com o futuro. E daí que eu me associo também a este questionamento de quais as premissas subjacentes às nossas visões de futuro, quais as possibilidades de transformarmos estas visões em ação. E eu acho que estes projetos, tanto a neve insular como o que vos vou falar a seguir de Conceição das Crioulas, têm muito assume muito este risco de imaginar um outro futuro e de o colocar em ação, mesmo que de uma forma lenta, mesmo que com todos os erros que sabemos que cometemos quando simplesmente decidimos passar a ação e tentar, mas pelo menos estamos a fazer. E aqui esta viagem para o quilombo de Conceição das Crioulas portanto, é uma comunidade onde eu vou desde 2007, muito frequentemente, para trabalhar com a AQCC, que é a Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, e onde encontrei, quando cheguei aqui, porque vim para Cabo Verde depois de ter conhecido Conceição das Crioulas, encontrei muitas semelhanças. E vou-vos aqui contar, esta foto é da saia que trago vestida,
Deixa eu ver se vocês conseguem ver a minha imagem. Sim, conseguimos. Conseguem? Olha, linda. Conseguem ver assim e depois Sim. teria que dar aqui a volta. Aham. Olha, E maravilha. esta saia tem bordado a história de Conceição das Crioulas. E conta com outro texto, mas conta assim: contam os mais velhos que o quilombo teve origem no início do século XVIII, com a chegada de 6 negras à região, guiadas por Francisco José, um escravo rebelado. Inicialmente arrendaram uma área de 3 léguas em quadra e aos poucos foram adquirindo a terra graças ao trabalho artesanal na produção e fiação de algodão. Parte da terra comprada foi doada para a construção de uma capela em que foi colocada a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Francisco José havia levado a santa consigo na viagem de fuga. A comunidade passou a se chamar Conceição das Crioulas em homenagem à santa. E aqui eu coloquei o mapa mais para me aproximar de vocês, estamos cada vez mais perto, por isso estou quase a chegar. E portanto, se estivermos em Recife, conseguem ver aqui a estradinha até Salgueiro e depois Conceição das Crioulas, no interior do sertão pernambucano. E de facto, Conceição das Crioulas é uma comunidade para mim muito, muito inspiradora, com quem eu tenho aprendido imenso ao longo destes anos. E para mim é muito fascinante também, embora não se esteja atualmente a plantar algodão na comunidade, eles têm uma prática relacionada com a sua história, que é muito inspiradora para um projeto como o projeto da neve insular de que vos acabo de falar aqui em Cabo Verde. Aqui nesta imagem em baixo podem ver um conjunto de senhoras a dançarem o transelim, que é uma dança tradicional, e trazem vestido outras saias com bordados, no caso de mulheres, lideranças da comunidade. Aqui tem uma vista da praça central, para perceberem que é uma aldeia pequenina, portanto é um quilombo rural. Esta imagem é um pouco para nos confrontarmos de novo com uma situação que eu antes já tinha denunciado, né, do canibalismo, e aqui é muito que a escravatura de facto acabou. No caso do quilombo de Conceição das Crioulas, realmente já foram conquistadas uma boa parte das terras que está em posse da associação, da AQCC, mas o racismo não acabou, a discriminação não acabou e as lutas por uma educação diferenciada também não podem acabar. E aqui era quando falamos do risco de imaginar um mundo diferente daquele que vivemos, temos de começar pelos valores. E de facto Conceição das Crioulas é muito inspirador, porque são questionados valores de base e são discutidas formas de fazer de um jeito que eu acho muito único. A paisagem é assim muito próxima daqui de Cabo Verde, embora nas fotografias esteja mais verde do que... não é sempre assim tão verde, depende um pouco das chuvas. Aqui nesta imagem desta reunião de professoras, há uma frase na t-shirt que eu penso que não se lê muito bem, que diz: a verdadeira liberdade de um povo é poder contar a sua própria história. E de facto os objetos que são produzidos, os objetos de artesanato e design que a comunidade está a produzir, contam a sua história. Aqui temos Keka, que é uma das lideranças do grupo de Crioulas Vídeo, que conta a sua própria história da comunidade através do vídeo, leva aqui no peito um colarzinho assim, deixem ver onde é que está a câmera, assim igual a este, conseguem ver, não é? Conseguimos. E aqui é um pouco as imagens de como o vídeo também trabalha esta ideia de nos representarmos a nós próprios, as narrativas que criamos. E aqui para chegar, de facto, o modo como eles decidem não é a direção que decide, há um corpo, tem diferentes comissões, tem a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, de Comunicação,
desportiva, e de facto sente-se um sentido democrático no dia-a-dia da vida da AQCC, da associação, que nos faz lembrar quase que, afinal é possível, e andamos aqui muito a trabalharmos individualmente, quando há um lado do fazer coletivo que é indispensável para a sobrevivência e para o sentido humano da vida. E aqui mais uma reunião, porque de facto em Conceição das Crioulas tudo tem que ser discutido, tudo leva muito tempo, porque nós temos que ouvir uns aos outros, e isso é o que eu acho mais fascinante de aprendermos, é podermos escutar o outro, e trabalhar numa comunidade é mesmo assim. E aqui citava a querida Adélia Borges, que nos dizia que este diagnóstico, no fundo ela neste texto estava a referir-se ao diagnóstico dos territórios onde programas de design estão em curso. Este diagnóstico não pode ser feito em reuniões no conforto do ar-condicionado de gabinetes distantes, sob pena de estar previamente fadado ao fracasso. Ele exige sempre comer poeira, um contacto direto com o lugar, com as pessoas, nas oficinas de desenvolvimento do produto. E estas bonequinhas que vos mostrava, ainda agora com o colar da Lourdinhas, são feitas de caroá. Antes de mostrar o processo, vou só ver se consigo aqui. Será que consegue? Tem assim uma paginazinha atrás. Ai, não me estou a ver, peraí, deixa-me só ligar aqui, ver se consigo mostrar melhor. Assim, aqui atrás tem o nome da liderança que representa e a sua história, e cada uma delas é caracterizada da forma que foi estabelecida assim. Portanto, são objetos que partem de uma matéria-prima. Aqui no caso é a fibra de caroá. Isto é um registro de um workshop que a própria comunidade deu num encontro internacional de educação artística, em que a comunidade se organiza para ensinar um saber que ela própria tem, de trabalho desta fibra, de tingimento e de consolidação das várias lideranças, ou da sua representação nestas bonecas. E aqui coloco a parte do cabelo, porque há sempre esta ligação aos penteados e a quem representam. Há um lado interessante que as lideranças que são representadas, as mulheres, algumas já faleceram, mas a grande maioria são lideranças vivas, portanto contraria-se também este princípio de que depois de mortos é que são homenageados. Portanto, há aqui um trabalho de uma consciência da história e do presente da comunidade que é bem interessante. E os processos dos designers que têm trabalhado em Conceição, eu penso que se preocupam muito, e eu estou muito, muito ligada a essa preocupação, com estas questões que a Adélia também connosco partilha, em que diz que tipo de relação deve ser estabelecida entre designers, comunidades e gestores de programas. Que tipo de interferência é benéfica? E como lidar com os repertórios de conhecimentos locais? Precisamente porque quando vimos de fora, e por isso é que fiz aquela introdução no início, daqueles que são os meus posicionamentos políticos e os meus desconfortos, quando vimos de fora, vimos muitas vezes com uma pretensão, às vezes até inocente, de querer salvar, de querer ajudar o outro, e isso muitas vezes é um modo de fazer que retira o lugar e o protagonismo do outro, que abafa o saber do outro. E nem todas as comunidades são como Conceição das Crioulas, que sabe muito bem aquilo que quer, a história que quer contar e como quer contar. Se formos trabalhar para uma comunidade que não é tão bem organizada, que não tem uma tradição de organização política e comunitária tão forte, podemos estar a cortar, digamos assim, as asas àquele que é um caminho que é próprio, que é da comunidade e que não somos nós quem tem que designar. E, portanto, esse espaço de escuta dos mais velhos, dos mais novos e de um certo
é quase como se nos tivéssemos que nos suspender a nós, a tudo aquilo que achamos que sabemos e que poderia salvar o outro. Essa ideia de que nós não somos superiores aos outros. E aqui nestas últimas imagens tenho a Maria, também uma amiga no Quilombo, que cuida de muitas plantas e que é das poucas pessoas que ainda tem algodão, no caso tem no seu jardim. Estas imagens são do algodão no Quilombo de Conceição das Crioulas e com quem estamos agora a começar a ver se conseguimos retomar esta plantação para fins educativos e para que se possa retomar portanto, estes saberes da transformação. Esta imagem era para vos partilhar convosco que a comunidade, embora tenha esta preocupação muito forte com a cultura, com a história que herda dos seus antepassados, enquanto quilombo organizado, ela é ao mesmo tempo muito aberta e, portanto, todas as pessoas que chegam de fora, sejam elas gays, travestis, seja de que religião for, são muito acolhidas e convivem na comunidade de uma forma que me parece incrivelmente aberta. Isso para mim é muito bom. Aqui em São Vicente, onde nós vivemos, não é tão fácil assim e Conceição das Crioulas é um sítio muito pequenino que poderíamos achar que é um sítio conservador, mas aquilo que conserva é o princípio político da existência em comum e usa o artesanato e o design também para isso, assim como a educação. Mas a liberdade de cada um é muito respeitada e eu acho isso também muito inspirador e aprendo muito com eles. E tenho aqui umas citações finais em que digo: embora o design enquanto atividade possa constituir um instrumento poderoso, os designers não possuem ainda as condições necessárias para desviar o Titanic do iceberg. Ainda assim, os designers deverão fazer mais do que reordenar as cadeiras do convés, já que o navio continua a todo vapor e nos cabe a nós tomar a atitude certa. Nada do que fazemos, o fazemos sozinhos. Não vemos sozinhos, ouvimos sozinhos. Não ouvimos sozinhos, desculpem. Não respiramos, comemos, bebemos, defecamos, urinamos ou pedimos sozinhos. Não pensamos, sonhamos, inventamos ou procriamos sozinhos. E não morremos sozinhos. E pelo que aqui se vê, cada um é o resultado de toda a gente. E por fim, estou muito feliz de que possamos ser toda a gente e a partir daqui que se criem novos laços, para que possamos fazer mais em conjunto, atravessando os mares e cruzando estas ligações que por debaixo dos oceanos ainda nos continuam a ligar. E é tudo. Agora estou disponível para conversar. Sendo sobre Rita. Claro, Rita, olha, aplausos, viu? Que linda a sua apresentação e tratando de questões tão sensíveis, mas tão importantes assim nos nossos dias, né? Então foi um prazer poder te ouvir, poder ver nenhum material que está disponível, né, pode substituir esse contato que é humano, né? Então, Sim. super importante. Muito obrigada mesmo. E agora, então, abrimos as perguntas, comentários da plateia, de todos aqui presentes. Bom, primeiro, olha que já tem várias pessoas aqui no chat, falando linda apresentação, parabéns, Rita, que maravilhosa apresentação, aplausos, muito obrigada, parabéns, Rita, linda apresentação, incrível apresentação, Rita, parabéns e obrigado pela palestra, maravilhoso. Rita, parabéns, obrigado pela palestra maravilhoso. Sinara falando, agradeço a oportunidade de conhecer essa pesquisa e projeto tão rico e inspirador.
Parabéns à Rita Rainha, a todos vocês, organizadores do encontro em design contemporâneo, dos encontros. Abraço, Sinara Maria Boni, Universidade de Caxias do Sul. Nós que agradecemos, Sinara, pela sua presença e sua participação. A Adélia fala, que beleza de apresentação, Rita. Estamos dos dois lados do Atlântico, mas sua apresentação, pela sua apresentação, temos tanto em comum. Ana, linda apresentação, parabéns, foi lindo, parabéns. Matheus, parabéns pelo trabalho. Isabelle Pinheiro, parabéns, adorei sua apresentação, lindo ver seu posicionamento forte, seus questionamentos e como você se preocupa com as suas raízes. A Júlia diz, incrível, muito obrigado pela palestra e parabéns. A Amanda, muito inspiradora e emocionante, obrigado pelo compartilhamento, lindo. Olha, as pessoas estão tão impactadas, Rita, elas não estão conseguindo nem te perguntar coisas. Elas entenderam e toda a sensibilidade da sua apresentação também passa isso, né? E enquanto elas vão pensando aqui numa pergunta, eu posso te fazer, então, uma pergunta? Algumas coisas que eu fiquei pensando, né? É incrível que você tenha uma formação, né, que relaciona arte e design, não é? E de atuação também, e por vezes a gente vê sua apresentação como artista, outras vezes você é apresentada como designer. Eu queria saber como que você lida com isso, e se você pudesse falar da relação entre as duas áreas, arte e design. Sim. Olha, é uma pergunta difícil, no sentido em que eu não me identifico muito com artista no sentido de estar ligado aos mercados da arte, portanto faz-me alguma confusão quando lidamos com dinheiro, mas é um problema pessoal, não é mais nada, porque eu acho que às vezes a questão do dinheiro acaba por subverter os princípios éticos das relações. E muitas vezes em projetos tanto artísticos como em projetos de design, as diferentes pessoas que estão envolvidas estão remuneradas de um modo muito desigual, e isso para mim causa muito, muito desconforto. Eu de facto identifico-me com ambas áreas, embora no caso da arte não me identifique como artista da galeria ou que faz obras para vender, e no caso do design eu vejo o campo do design de uma forma bastante holística, ou seja, eu penso que a mim o que me ajuda ao campo do design é introduzir no campo artístico um lado funcional e que possa resolver alguns problemas que as pessoas, que as populações têm. E no campo artístico, pelo menos da forma como eu entendo, pode-se chamar atenção para isso, pode-se questionar, mas não há um princípio de funcionalidade dentro do campo da arte. Isso também é interessante porque nos permite ficcionar, permite-nos uma outra liberdade de expressão. Por outro lado, a mim interessa-me essa liberdade de expressão, essa ficção, junto a um campo do design, como eu disse, muito holístico, mas que tem como principal missão, digamos assim, ou como principal atributo, resolver um problema a partir das várias ferramentas que o design nos permite. Portanto, eu acho que essencialmente é assim que eu me vou movendo, não é? Apropriando-me do que o campo da arte me permite em termos estéticos, simbólicos, mas também relacionais, não é? Nós temos um legado de vários movimentos artísticos relativamente à arte relacional, ou social engagement, ou outros termos que, entretanto, com o andar dos tempos mudam os nomes, mas a base é a relação. E no caso do design, embora também hajam correntes muito ligadas às pessoas, como o social design ou outras, eu penso que há uma vertente realmente que é resolver um determinado problema, seja ele qual for. O queijo que se estraga, ou a história que não se conta, ou
portanto, a matéria-prima que não existe, como é o caso aqui de São Vicente, e que nós vamos e plantamos algodão. Portanto, é resolver um problema, e aí a funcionalidade nas suas diversas áreas e com as várias ferramentas é como eu tenho vindo a misturar assim bastante promiscuamente. Eu misturo arte e desenho, sem problema em assumir. Eu acho isso maravilhoso, né? Inclusive, eu aponto mesmo que uma das características do design contemporâneo, especialmente aqui no Brasil, é justamente essa fusão, esse diálogo que antes não era aceito, né? Pois Então, isso é muito bom mesmo. Eu tenho também uma formação em artes e formação em design, por isso não. eu acho isso muito importante e como essas áreas, né, se conversam. Olha, a Adélia Borges está te fazendo uma pergunta aqui. Ela está falando assim: um grande pensador português, Agostinho da Silva, que viveu muitos anos no Brasil, projetou um museu do Atlântico Sul que teria sedes no Brasil, em Cabo Verde e em Lisboa. Do seu ponto de vista, que tem vivência nesses três países, o que nos une e o que nos separa? E em que ano você decidiu ir viver em Cabo Verde e por quê? Uhum. Obrigada, Adélia. Obrigada, Adélia. Então, acho que eu vou começar pela mais fácil. A mais fácil é o ano. Eu conheci Cabo Verde em 2010 e vim várias vezes e decidi vir para ficar em 2012. Estou cá há 8 anos. E porque eu vim trabalhar para o MEIA, o instituto que vos falei, e a ONG, e estive muito envolvida nos projetos, e eu acho que fiquei fascinada com a possibilidade de tanta coisa começar do zero. Ou seja, o que eu sinto aqui em Cabo Verde é que, além das paixões, não é? Porque eu tenho aqui a minha família, o companheiro e os filhos, mas além dessas paixões, eu acho que politicamente e para a criação é muito desafiante e muito impulsionador ter um lugar onde há tanta coisa por fazer. Eu sei que é assim em muitos sítios, mas no caso de Cabo Verde há quase que um terreno virgem em muitos setores. E isso dá muita vontade de fazer, dá muita vontade de conhecer pessoas e de fazer com elas e de resolver problemas, porque há muita sede, há muita fome, há muita falta de profissionais. Então, a mim, é quase que baixa em mim uma vontade de resolver. Eu já gosto de mudança e de ação, mas num terreno assim, cria-me uma espécie de pulsão criadora e reflexiva. Então, eu acho que é esse o motivo que me mantém aqui, além dos motivos, enquanto motivo profissional e pessoalmente, porque tenho aqui as minhas paixões e a minha família. Quanto à sua pergunta do Museu do Atlântico do Sul, eu não conheço o projeto e pergunta-me, eu penso que era a relação entre os três países, não é? E o que teriam em comum. Eu penso que estas relações são um pouco complexas, não é? Porque a história, por exemplo, a história de colonização de Cabo Verde e do Brasil é muito diferente. Quando os portugueses chegaram aqui, não havia povos, havia fauna e havia, portanto, flora, havia parte vegetal, mas de facto não havia comunidades. No entanto, elas são trazidas e são colonizadas aqui. E isso é igualmente violento, mas eu penso que chegar a um lugar como o Brasil, que tem uma colonização muito, muito anterior e muito mais violenta, no sentido de aniquilar quem está e as consequências que isso tem para as pessoas no lugar, eu acho que é bem diferente, mas ainda assim é uma violência, porque as pessoas aqui foram violentadas aqui e vinham deslocadas, mas foram igualmente violentadas. Pensar em aspectos que nos unem, eu acho que globalmente há essa possibilidade, não é? Ou seja, não só pensando nos três, mas
talvez num aspecto mais, num setor mais abrangente. A questão da língua, por exemplo, seria um aspecto que une, e eu penso que ele é muito curioso pela sua complexidade, porque a língua portuguesa ela é ao mesmo tempo um espaço de resistência para podermos falar a língua em que nos criamos, quem nasceu com essa língua, e face ao império da língua inglesa, não é? Porque é uma língua com a qual nós sentimos, é uma língua com a qual nós nos expressamos de uma forma totalmente diferente do que com a língua do império atual, não é? Do inglês. Mas, ao mesmo tempo, a língua portuguesa, ela representa toda a colonização e, com isso, representa toda a violência que foi feita sobre outras línguas. E, por exemplo, aqui em Cabo Verde, a língua portuguesa não tem tanta força como tem no Brasil, porque a oralidade é toda feita em crioulo e só em documentos formais é que se escreve em português e na escola, mas há até alguma resistência. Mas no caso do Brasil, há, pelo que eu sei, não é a minha área de especialidade, mas há uma cultura muito rica a nível de várias línguas que correm seguramente risco de se perder pelo estado a que foram sujeitas. Então acho que esta questão da língua é tanto um ponto que nos une como um ponto que precisa de se trabalhar para se valorizar essas outras línguas que ao mesmo tempo são oprimidas. E não sei, outras coisas teria que pensar se calhar mais sobre elas, Adélia, mas vou pensar sobre isso. Nossa, é incrível mesmo, né? A Gabriela Campana também te fala, apresentação maravilhosa, muito lindo ver a sua sensibilidade e os questionamentos levantados. Rita, você acredita, né, nessa perspectiva decolonial mesmo, que o sul global é o grande momento do sul global? Né? Ou seja, essa consciência, né, nos voltarmos para nós mesmos, seria esse momento mesmo dessa troca intensa de conhecimentos e saberes? Sim, eu acho que o Sul nas últimas décadas tem vindo a ganhar um espaço, não só na academia como mesmo em políticas públicas. Há um espaço finalmente que está a ser usado e que foi conquistado para isso. E eu penso que não é uma questão de se cortar as relações com o Norte, porque há sempre Sul no Norte. E por isso que eu brinco com geografias, porque em qualquer nação, em qualquer lugar onde a gente esteja, há sempre um sul político, não é? Há sempre um oprimido e há sempre um discriminado. E é tão fácil entrarmos nesse jeito de oprimir o outro. É tão fácil usar o poder que temos, pelo conhecimento que temos ou pela prática que temos. E de facto eu acho que o desafio do Sul Global é esse, focalizar energias num Sul porque até agora não foram privilegiadas essas relações, não é? Privilegiámos sempre relações muito mais verticais ou muito mais com o centro, mas eu penso que de facto eu prefiro entender o Sul como um Sul político, não é? E em que englobaria, por exemplo, também nos descentralizarmos das cidades, irmos para o rural ou irmos para o sul de cada lugar, ou seja, para onde está a opressão. Penso que é um exercício de deslocamento bastante interessante. Não, é maravilhosa mesmo essa perspectiva, até porque, né, como a cultura é muito viva, ela vai se miscigenando, né, com as várias culturas, então vai criando outras, né? Isso é muito bom mesmo te ouvir. O Brasil quer dizer, aqui em Cabo Verde diz-se que é um dos espaços de miscigenação por excelência, mas eu acho que qualquer país o é, porque, por exemplo, o Brasil, quer dizer, a gente conhece tanta gente que é filha de japonês, de italiano, de índio, de negro, então é assim um mundo de miscigenação muito forte.
Mas é mesmo, né? Isso é um ponto muito maravilhoso. Deixa eu ver aqui, então, olha, eu vou primeiro, assim, quero te agradecer imensamente, né, pela disponibilidade de, no momento desse, né, que nós estamos passando, que nos tira muito dos eixos e o tempo é outro completamente, de abrir a possibilidade da sua agenda de estar aqui conosco, né, toda essa atenção, né, a sua apresentação, então, tudo isso, assim, é muito maravilhoso, é super importante também para a gente, né, essa aula que você deu, e conhecer, né, todos esses aspectos, e ver como essas relações entre diversas áreas que são voltadas à criação, às concepções, aos projetos criativos, como elas dialogam, né? Ver principalmente essa tensão com toda a questão social mesmo, né? No sentido da humanidade, eu acho que você trouxe mais uma luz para nós nesse sentido. Então, é muito bom ver isso, é muito bom ver uma mulher também à frente de projetos assim, eu acho que é um exemplo para as nossas alunas e para todas nós, né, num fortalecimento mesmo dessa relação, né, entre todas as mulheres, da tal sororidade que se fala tanto hoje, né? Então, eu tenho muito, muito a te agradecer mesmo, Rita. Hoje é o último dia desses nossos encontros em design contemporâneo e a gente está fechando com chave de ouro, graças à sua participação, à participação daqui a pouco do J. Cunha também. E eu tenho que agradecer também tremendamente a todo o público presente, alguns que acompanharam todos os encontros, foram mais de 30 palestras, né, nesses 2 meses que a gente tem feito esse evento, né, e também falar que coisas muito boas aconteceram nesses 2 meses. E eu vou começar pela última notícia aqui, que nos deixou muito felizes. A Unesp atribuindo o título de doutora honoris causa a Adélia Borges. Então, eu gostaria muito de trazer isso aqui em primeira mão para o público presente. Nós estamos muito felizes, será a primeira mulher a obter o título honoris causa na Unesp. Olha que bacana. Então, a gente está muito feliz com isso. E, além disso, também nós tivemos outras coisas muito importantes acontecendo nesse meio tempo, aqui nesses 2 meses, tais como a eleição de uma diretoria com uma mulher e um representante, né, da cultura negra, que é o professor Juarez e a professora Ferdi, então ela designer, né, então ele da área de comunicação e jornalismo, então nós estamos muito felizes que a primeira composição também de uma diretoria na nossa faculdade, na história da Unesp, que tem mais aí de 40 anos, é a primeira diretoria com uma mulher e um negro à frente, então nós estamos muito felizes com isso também. E uma outra coisa, né, que vai entrar em votação, a nossa faculdade, no nome dela e na sigla, não tinha o nome design até então, tinha o nome de arquitetura, artes e comunicação, e nós vamos levar agora a votação pública, a toda a comunidade acadêmica, a inclusão do nome design na sigla e no nome da faculdade. Então, a gente conta também com toda a participação aí da comunidade acadêmica, dos alunos, dos pesquisadores, dos professores, nesse sentido, né? Então, veja, Rita, que você vem aqui, na verdade, coroar tudo isso que a gente fala por aqui, que é a cereja do bolo, né? Então, você veio nesse sentido coroar todas essas alegrias que nós estamos reunindo aqui, né? Então, é um grande prazer mesmo. E eu gostaria que, nesse momento, também, a equipe que trabalhou aqui para que esses encontros acontecessem, abrissem as suas câmeras. E, aliás, eu vou convidar não só a equipe, mas vou convidar também a todos os outros participantes hoje a abrirem suas câmeras para a Rita poder ver o rostinho de cada um e sentir mais esse senso de humanidade.
José Carlos Magro, que fez toda a coordenação do evento, junto com a Raquel Romano, também o maior orgulho e prazer, junto com o Lucas Jorge, que eu não sei que está por aí, fica com a câmera se puder, Raquel, o Cleiton que participou, a professora Wendy Ponces aqui, que está participando diretamente do México, também essa foi uma outra, o Otoniel Altamirano também, de Oaxaca, do México, essa foi uma outra grande, uma grande alegria nesse evento, poder reunir nossos colegas da América Latina, nossos colegas da África, alguns colegas de Portugal e uma outra colega da Inglaterra também, então isso foi muito bom, reafirmando essa possibilidade de diálogo na área do design. Né? Então, eu gostaria mesmo de agradecer muito a todos de coração, viu, gente? Muito obrigada. E aplausos para a Rita e os nossos aplausos para a Adélia Borges, nossa doutora honoris causa, em defesa do design brasileiro, né? Pela valorização do design brasileiro. Parabéns, Adélia, muito orgulho. Obrigada. Parabéns, Rita. Que bom. Gente, então agora nós vamos fazer um intervalinho de alguns minutos, de 15 minutos, para daqui a pouquinho, às 16h30, receber o J. Cunha. Muito obrigada, gente. Até daqui a pouco. Rita, sinta-se abraçada. Se você puder ficar, vai ser um orgulho, um prazer. Obrigada por poder testemunhar. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até já.